Bem, digamos que tu resolveu fazer uma obra, nessa obra tem churrasqueira, e agora tu já definiu que as churrasqueiras vão ser churrasqueiras a carvão ou a lenha, e começa a estudar as possibilidades. Não faz ideia que fornecedor vai usar, se vai construir na obra, se vai comprar pronta, se vai, de repente, sei lá, arrumar formas e fabricar na própria obra. Bem, o que eu quero mostrar nesse conteúdo é a diferença, as vantagens, na verdade, e desvantagens de dois tipos de churrasqueira: a churrasqueira metálica e a churrasqueira de concreto ou de alvenaria. Qual é melhor? Qual te atende melhor? Qual vai durar mais tempo? Qual vai ser mais flexível para a tua obra? O que custa mais caro? Pelo menos para ter uma ideia. Depois você fica com mais argumentos aí para ter condições de tomar uma boa decisão. Ok? Então vamos lá. Bem, então eu vou te dar 6 critérios para ajudar a resolver, a tirar essa dúvida, a facilitar a tua vida na hora de escolher, tá? Número 1, carga estrutural, tá? A carga que tu vai colocar na tua obra. Se isso é importante para ti ou não, somente tu vai saber com o teu calculista. Pensa o seguinte, tá? Na churrasqueira em alvenaria, tu vai ter os tijolos, tu vai ter o reboco, tu vai ter o tijolo refratário da churrasqueira e a chaminé, é óbvio, tá? Na churrasqueira em aço, a churrasqueira metálica que a gente chama, né? Tu já vai ter outros tipos de materiais. É uma coisa óbvia, né? Mas vale a pena a gente falar sobre isso. Então, tu vai ter um peso que tende a ter um peso mais reduzido, porque tu não vai ter o reboco, tu não vai precisar de fazer geralmente um... Claro que existem modelos que exigem isso, mas eu vou considerar um modelo que eu estou mostrando para vocês aqui, que ele já é acabado. Então, é a chapa da volta, aquela chapa fininha, e a placa refratária dentro, né? Então, ela vai exigir menos carga estrutural, tende a ser instalada na obra já depois que o reboco, né, já está finalizado, né? Pintura, acabamento. E só um parênteses, né? Eu estou no meu set aqui um pouquinho diferente hoje, tá? Mas estou olhando para cá porque eu estou olhando para a tela. Então, o que acontece? A nível de informação, eu vou te passar aqui uma ideia, mais ou menos, tá? Uma churrasqueira em aço, ela vai pesar ali seus 150 quilos, depende do modelo, 100 quilos, tá? Já uma churrasqueira de concreto, só a churrasqueira, ela vai pesar na volta ali de 300, 400 quilos, aí depois tu vai ter mais fechamento da alvenaria, que vai dobrar essa carga aí com certeza, tá bem? Bom, esse foi o critério número 1, tá? Carga estrutural. Agora vamos ao critério número 2. Combustão e tiragem. Vamos pensar primeiro na churrasqueira. Vamos pensar primeiro na churrasqueira metálica ou as pré-moldadas. Vamos colocar junto essas duas agora, para a gente conseguir avaliar o que eu vou dizer. As churrasqueiras de concreto pré-fabricada ou a churrasqueira metálica, elas normalmente já vêm pré-dimensionadas, ou seja, já tem uma câmara de fogo, já que foi dimensionada, foi testada em fábrica. Não leve isso tão a sério, assim no sentido que existem algumas situações que eu já vi, já testei inclusive, churrasqueiras que às vezes é muito raso ali a parte do braseiro, né?
e isso acaba não sendo tão legal. Mas vamos partir do princípio lá que a fábrica testou essa churrasqueira. Então ela tende, quando tu vai adquirir, tu pode confirmar com a fábrica se eles garantem o funcionamento dela e coisa assim, né? É muito importante porque afinal tu vai estar entregando a tua obra, tu vai dar essa garantia para o teu cliente. Depois, no final da história, a garantia sempre acaba saindo para ti, né? Mesmo que a fábrica assuma, a empresa assuma a responsabilidade, se você é o responsável pelo projeto, acaba sendo respingando alguma coisa, né? E mesmo que não seja, tem aquele desgaste normal com o cliente que a gente acaba tendo. O problema da churrasqueira em aço, nesse sentido, é que boa parte delas, e até algumas de concreto, elas são pensadas para uso externo, né? Em quiosque. E aí, quando tu vai usar dentro de um apartamento, é diferente no sentido da exigência, né? Então pode ser que ela não atenda esse ambiente interno. Então é bom conferir isso daí antes de adquirir essa churrasqueira. Com relação à churrasqueira em alvenaria, aquela que você faz lá na obra, você contrata alguém que sabe fazer, você tem um projeto, beleza, tu vai resolver esse problema aí. Mas, se foi feita de qualquer jeito, aí esse controle de garantia de funcionamento pode ser que tu não tenha ele, né? Isso é fácil resolver com um bom projeto. Bom projeto economiza muito, você já sabe disso. Você não sai construindo uma obra sem fazer o arquitetônico, sem fazer o projeto estrutural, sem ter os projetos auxiliares, né? Você tem que ter todos os projetos, é normal isso daí. Churrasqueira também não deveria ser diferente. Vamos pensar agora no terceiro C, tá? O terceiro tópico seria o custo total da implantação. Vamos considerar algumas coisas. Custo de aquisição, custo de instalação, custo de retrabalho, custo de manutenção, custo de garantia. Na churrasqueira metálica, o custo de aquisição dela pode ser mais barato, dependendo do material, assim como a churrasqueira de concreto pré-moldado também tende a ser mais barato junto com a metálica, tá? Claro que a churrasqueira metálica, se tu tiver um acabamento maior nela, ela vai ser mais cara, é óbvio, né? Ou talvez uma chapa mais grossa. Mas vamos pensar nessa situação. Já a churrasqueira em loco, a alvenaria, ela tende a ser mais cara, porque tu vai estar com um cara trabalhando lá para ti, para fazer aquilo ali, vai fazer mais devagar, né? E tu vai estar pagando o tempo dele, então tende a ser mais caro. A instalação da churrasqueira alvenaria já é no local, então a churrasqueira metálica, tu vai ser construída fora e vai ser instalada ali. A de concreto pré-moldado também. Mas essas instalações são muito rápidas, né? A do concreto pré-moldado, ela é durante a obra. Então, está executando a obra, o pessoal que tu comprou, que tu adquiriu, ou o pessoal terceirizado vai lá e vai instalar a churrasqueira. E a churrasqueira metálica, ela normalmente ela é instalada após tu ter fechado a obra, ter pintado e coisa assim. Então, em termos desse custo de instalação, a churrasqueira metálica não tranca a tua obra. Tu vai lá, tu deixa a chaminé esperando, a espera de chaminé, e depois o cara vai lá e conecta. É menor mão de obra especializada na parte da churrasqueira, assim como a churrasqueira pré-moldada também, tá? Ambos os casos. Já a churrasqueira construída em loco, tu vai ter mais mão de obra especializada, o que significa que é mais caro, geralmente. Agora, ciclo de vida. A durabilidade. Quanto tempo dura? Churrasqueira de aço. Cara, depende. Eu vou explicar o porquê desse depende. Engenheiro adora usar esse depende, né? Depende pelo seguinte. Depende o local, depende como tu usa, depende a espessura do material. Já vou adiantando. Quanto mais barato, geralmente mais fino e mais simples o material. Consequentemente, vai ter menor vida útil.
Então, se tu quer aproveitar aquela super promoção e comprar aquela churrasqueira barata, já saiba disso. O que eu tenho visto? O que eu tenho visto no dia a dia, a gente já testou alguma coisa no sítio, na praia. Então, a churrasqueira pode durar um ano, sobretudo se for num local, talvez botou na sacada, vai pegar chuva. Então, ela vai tender a durar menos, né? Vai enferrujar. Talvez dure 2 anos, talvez dure 5 anos. Isso é a churrasqueira que tu deixou dentro da tua obra. Se for uma daquelas bem robustas, eu estou falando da parte da churrasqueira de aço, a metálica, né? Dure 10 anos também, aí, tranquilo, bem feitinho. Talvez dure até um pouquinho mais. Mas, eu vou adiantar, essa daí que dura bastante assim, ela vai ter um material mais espesso, consequentemente vai ser mais pesada e vai ser mais cara. E que vantagem tu teria? Talvez ganho de espaço, né? Porque ela vai ser mais fininha. E concreto ou alvenaria? Cara, essas churrasqueiras, elas são quase eternas, né? Porque se for bem feita, se for uma churrasqueira de boa qualidade, ela vai durar o tempo que a tua obra dura. Vai depender, óbvio, né? Mas aí nos dois casos vai depender do uso em si, de como a pessoa usa essa churrasqueira. Se ele usar a churrasqueira de forma normal, digamos assim, sem tascar e fogo, a churrasqueira vai durar muitos anos. Cara, a gente acompanho obras aí de 20 anos aí, churrasqueira instalada aqui num 30 anos e não deu incomodação. Então, durabilidade, a churrasqueira de alvenaria, a de concreto, vai ganhar com certeza, tá? Muito importante saber isso daí. Como que é a manutenção? Que tipo de manutenção que tem? Então, aço, ela oxida, ela vai deteriorar mais rapidamente, vai depender por causa do sal, por causa da chuva, se pegar um pouquinho de chuva externa, né? Claro que a de concreto também, se pegar chuva e estiver quente, vai estragar. Só que a de concreto, de alvenaria, ela tem um item que geralmente a churrasqueira de aço ela é mais tranquila com relação a isso daí. O desplacamento. Porque a churrasqueira de aço, geralmente a placa ela é presa com parafuso, ela é encaixada e ela tem uma maior dificuldade de soltar. Claro, quando apodrece, quando tem deterioração, vai cair também. E no caso das churrasqueiras de concreto ou de alvenaria, elas são coladas, né, com argamassa. Aí vai depender de como foi feito esse trabalho, mas, como eu estou dizendo, ela tem a tendência a durar muito mais que a churrasqueira em aço. Então, a alvenaria oxida não vai enferrujar, né, óbvio, né? Mas pode trincar. Já a de aço não vai trincar. E por que ela vai trincar? Pela forma do uso, talvez o cara tascou-lhe fogo, né, botou fogo demais, ou talvez não foi bem armada, não foi bem reforçada a parte de aço, ou talvez o material não tenha sido bem, no caso das construídas em loco, talvez não tenha sido o material adequado, questão de acompanhar o projeto ou coisa assim. Bem? Critério 5. Vamos lá. Compatibilidade com o projeto arquitetônico. Tanto a churrasqueira metálica quanto a pré-fabricada, né? Então, estão trabalhando com aço e concreto. Elas são, geralmente, modelos padronizados. Dá para mandar fazer sob medida? Dá. Né? Depende da quantidade da obra, tamanho da tua obra, o pessoal vai fazer. De repente, eu vou imaginar que tu tem uma obra que vai 5 churrasqueiras, 5 andares só, sei lá, um por andar. Dificilmente alguém vai fazer a churrasqueira pré-fabricada ou metálica sob medida para ti. Mas daí a pouquinho tu tem uma obra com 200, 300 churrasqueiras, né? Tem lá seus 200, 300 apartamentos. Talvez a fábrica faça para ti, depende da questão de negociação. Então, nesse sentido, pode ser personalizável, né? Eu mesmo já acompanhei obras aí de tipo Minha Casa Minha Vida, e que a empresa que eu dava consultoria, que eu dou consultoria, ela personalizou a churrasqueira para o pessoal, entendeu? Construiu, fez uma churrasqueira específica para aquela consultora. Mas aí o cara constrói, sei lá, a obra tinha 400, 500 unidades. Então, nesse sentido, é personalizável. Mas, se a tua obra tem poucas unidades, a churrasqueira em alvenaria
ela é mais personalizável, né? Porque aí tu consegue fazer do tamanho que tu quer, talvez mudar um pouquinho a profundidade, integrar algum elemento adicional ali. Então ele se torna mais flexível, né? A compatibilidade com o projeto arquitetônico. É óbvio que o projeto arquitetônico também pode ser desenvolvido já considerando o modelo específico de churrasqueira, de modelos já padrão aí da fábrica que seja mais adequada para a tua empresa. E aí, vamos ao sexto critério, que está relacionado à confiabilidade, né? Técnica, confiabilidade técnica. Então, é aquela história. Tem projeto, foi dimensionado. Isso vale para churrasqueira em aço, em concreto, a produzida na obra, a pré-fabricada. É interessante ter projeto. Eu vou explicar para ti. As churrasqueiras que tu compra pré-fabricadas, por exemplo, que sejam metálicas ou sejam em concreto, elas geralmente, no melhor das hipóteses, elas vão ter o projeto da churrasqueira, tá bem? Ou seja, foi dimensionada a câmara, foi dimensionado a coifa, foi talvez pré-dimensionada ali a parte inicial da chaminé, mas o resto não tem projeto. Então, seria interessante tu ter projeto disso daí. Aí, Eliel, mas na outra obra eu vi que era diferente, era assim, na outra obra, cara, que tem de prédio construído por pedreiro, que não tinha projeto e está funcionando, está de pé, mas alguns caem. E aí é que está o problema, né? Tu vende um apartamento, tu negocia, tu não gostaria de estar voltando na obra, não gostaria de se desgastar com o cliente. E um projeto, cara, os projetos das obras, no global ali é 5% do projeto, menos que isso. Agora tu imagina o projeto da churrasqueira, é uma fração disso, é um dos projetos mais baratos que tem. Então tu entrega uma qualidade melhor, mesmo tu fazendo com sistemas que seja pré-fabricado, como a churrasqueira metálica ou a churrasqueira pré-moldada. Então eu diria que é importante pensar no projeto. Até porque tem a questão de terminais e coisa assim, né? É óbvio que churrasqueiras que tem, aí pode ser um tema para um outro dia, churrasqueiras aí com tubulação compartilhada, exaustão forçada, aí sim, nem se fala, né? Aí é super necessário ter projeto, certo? E quando se fala de churrasqueira construída em loco, que é a churrasqueira de alvenaria, se o cara for bom, já construiu várias, já vai saber o tamanho, vai saber a dimensão, mas, como eu estou dizendo, uma coisa é tu fazer uma churrasqueira, um quiosque onde pode voltar uma fumaça esporádica ou frequentemente. Outra coisa é tu ter problema de fumaça indo de outras unidades, passando de unidade para outra e coisa assim. Então, projeto sempre. Gostaria que tu comentasse aí, como é que tu elabora, planeja a churrasqueira da tua obra? É pelo custo? Só pela estética? Ou você pensa nesses itens aí? Nesses 6 critérios que eu acabei de falar? São critérios importantes, né? Espero ter te ajudado. Qualquer coisa, temos nossas ferramentas disponíveis aí. Grande abraço.